nome do Senhor dos exércitos celestiais. Somente a Jesus toda honra, toda glória seja dada, toda força, todo o louvor, todo o domínio, todo o poder. Senhor, venha de encontro a este lugar, derramando bênçãos, chuvas do teu poder, com dons de maravilha para curar aqueles que adentrarem a este canal, para ouvir a mensagem do Reino dos Céus, que é chegado aos vossos corações. Senhor, mova este lugar de uma forma sobrenatural, com a presença do teu Espírito Santo, para que venhas diante de nós, na nossa direção, direcionando os nossos passos, direcionando os nossos caminhos, direcionando a nossa vida. Porque em Ti nós confiamos, ó Senhor dos exércitos celestiais. Vai de encontro às vidas, vai de encontro aos lares, vai de encontro a cada um irmão que aqui adentrar a este canal para ouvir a mensagem do Reino dos Céus, para que possam compreender e entender o quão bom é o Senhor, o nosso Deus, o Deus que te ama, o Deus que te chama, o Deus que te amou e sempre irá te amar. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa vos alcançar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa vos ouvir. Mas a separação dos nossos pecados, porque os nossos pecados não serão de Deus. Que nesta tarde, você que está adentrando este canal, compartilhe, republique, ajude a alcançar o nosso Deus, o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra. Venha estar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Venha de encontro, Senhor, a cada vida neste momento, adentrando a eles, para que neles possam estar a presença do teu Espírito, do teu Espírito que é santo, do teu Espírito que é vivo, do teu Espírito que é fiel, Senhor, e é verdadeiro. Senhor, fala conosco através da tua palavra, para edificar as vidas, para edificar as almas, para trazer salvação em meio desses que perecem neste mundo em escuridão. Vai de encontro a cada um deles, vai de encontro a cada lar, a cada família, a cada bairro, a cada casa. Vai de encontro, Senhor. Vai de encontro aos que estão enfermos, doentes, aos que estão impossibilitados. Vai de encontro àqueles que estão, Senhor, com depressão dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Aqueles cujos, Senhor, já não vê mais esperança para eles. Vai de encontro, Pai, a todos o qual o Senhor puder alcançar, ao máximo de almas que puder ser alcançada neste momento, pela presença do Espírito Santo, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que renova, é o Senhor que restaura, é o Senhor que liberta. Você que está adentrando este canal, compartilhe, salve uma vida, salve uma alma. Ajude a expandir a palavra de Deus, compartilhando com seu amigo, com seu inimigo, com seu vizinho, compartilhando com todos que puderem ser alcançados. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando, e não é tempo de brincarmos, é tempo de salvar uma vida, de salvar uma alma, é tempo de clamarmos ao nome dEle, para que Ele seja glorificado. A palavra de Deus, ela está em Mateus 13, 24.
A palavra está em Mateus 13, 24. Que é o enigma que fala assim, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe então outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se dele. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem joio? Então ele lhe disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que arrancamos e arrancá-los? Porém ele lhe disse: não. Para que não? Por que não? Para que não, ao acolher ao joio, arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Por causa da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai os molhos, e queimai-os, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Eu quero te pedir que você compartilhe esta mensagem. Eu quero te pedir que você alcance uma alma. Alcance alguém da tua família, alguém que está nos vícios, está nas drogas, alguém que está no álcool, alguém que está desistindo de viver, alguém que está impossibilitado, doente, enfermo. Eu quero que você alcance esta mensagem do reino dos céus ao coração dessas pessoas que estão em desesperança. Porque quando você compartilha esta mensagem, você está ganhando uma alma para Deus. Compartilhe com o teu inimigo, com os teus perseguidores. Compartilhe com o teu amigo. A palavra de Deus, ela vai nos relatar de uma forma sobrenatural, explicando esse enigma da Bíblia que muitos estudiosos estudam. Mas é um texto bem simples de entender. É algo bem simples de entender, de toda a humanidade alcançar esta mensagem. É algo para que todos nós possamos entender o que é o reino dos céus, o que é a ceifa, o que é a colheita, o que é o joio, o que é o trigo e o que é o inimigo. Eu quero que você se desligue ao teu coração de todas as mágoas de dentro do teu ser, de toda a tristeza de dentro do teu ser. Eu quero que você se desligue de tudo quanto está dentro de você neste momento, para que esta mensagem ela venha surgir um efeito total na probabilidade do Espírito Santo penetrar ao teu coração, para que vocês compreendam e entendam que só em Jesus Cristo há salvação. E essa salvação ela é dada de graça. Essa salvação ela é dada de graça. Essa salvação ela chega à tua casa. Essa salvação ela chega ao teu lar, à tua família, aos teus familiares. Esta salvação foi dada para você na cruz do Calvário. O que é o reino dos céus? O reino dos céus, ele foi criado quando Jesus Cristo habita na terra. Porque o reino era o reino celeste. Agora aquele reino que era celeste, o homem está destituído dele. O homem caiu em pecado. O homem já não pode mais adentrar aos céus.
Porque no início da criação o homem teve a queda e ele vem para baixo. E ele estando embaixo, ele se afasta da grandeza de Deus. Ele se afasta da grandeza do Criador. Ele se afasta do elo estabelecido no qual Deus visitava o homem e falava com ele face a face. Agora o pecado separou, porque o inimigo das vossas almas anda como leão para tragar as vossas vidas, para tragar as vossas almas, para matar, roubar e destruir a tua família, a tua casa, o teu lar, aos teus familiares. Ele propaga guerras, ódio e destruição. Esse é o inimigo das vossas almas, Satanás, no qual ele veio para roubar, para matar, para enganar, porque ele foi enganador desde o princípio. E este engano, muitos têm sido arrastados por este engano. Muitos têm sido arrastados por este engano. Porque o engano desta matéria, que se diz material. Porque o reino, ele é espiritual. Ele está nos céus, com corpo equitéreos, eternos. Mas agora, quando o homem se afasta, esse reino ele tem que se materializar. Esse reino ele tem que vir aos seus corações, para que vós possam alcançar, porque o Adão pecou e separou o elo de Deus. Agora ele por si mesmo se faz filho e vem pelo homem. E ali ele começa a pregar: o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações. O reino dos céus, se arrependai-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Se convertei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Agora o reino dos céus, ele se materializou, o Deus Todo-Poderoso na forma humana. E a luz habita nesta terra maligna que jaz do maligno. Jesus Cristo, ele sendo Deus, criou no que se torna único na forma humana, o que te criou, que formou, que contou o fio dos teus cabelos, a tua gênese, o teu DNA. Agora, aquilo que era espiritual não pode se materializar naquilo que é matéria. Ele tinha que descer e viver entre nós, para levar os nossos fardos, os nossos julgos, para restabelecer o elo consigo mesmo. E ele, aos 33 anos, ele começa a pregoar ao reino dos céus. Se arrependei-vos, porque agora o reino dos céus, a palavra vivificou, a palavra se materializou, a palavra andou entre os homens, habitou entre os homens. A palavra, ela trouxe salvação ao mundo em trevas. Ela trouxe a oportunidade de você aceitar ao reino. Porque agora esse reino vai se materializar. Esse reino ele vai se materializar. Porque ali ele vai falar: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou para o meu pai e vou preparar um lugar. Agora o reino que era espiritual, ele vai se materializar para que você possa habitar nesse reino. E como eu faço? Qual é o enigma para mim entrar a esse reino? O enigma para você adentrar a esse reino, primeiramente, é aceitá-lo. Reconhecendo a Jesus Cristo como teu Deus, o teu único Deus, o teu Rei, o teu Senhor. Você aceitará Ele em todos os vossos caminhos. Você reconhecer a Ele em todos os teus caminhos. Mas ali ele falando sobre o reino dos céus, ali agora vai entrar um outro tipo de reino, um reino material, para construir castelos materiais, impérios materiais. Este reino dos céus, ele não pode ser subdividido. Quando a Bíblia relata o joio, não é o pecador, não é aquele que está em trevas e não conhece a palavra. Quando ela fala do joio, é aquele que está às portas do reino e que uma vez ele conheceu o reino de Deus, porque agora ele vai vender aquilo que não é dele. Ele vai cobrar por aquilo que ele não faz. De trigo ele vai se tornar joio,
para tentar sufocar o verdadeiro evangelho, para tentar sufocar a verdadeira pregação, para cobrar dízimo, para cobrar ofertas, para arrastar. Ele se ajunta com o inimigo das vossas almas, para conduzir as ovelhas ao matadouro. Este é o joio da terra. O joio não é o ímpio. Não é o ímpio, porque Jesus Cristo não veio para os doentes, não veio para os sãos, mas sim para os doentes, para aqueles que estão enfermos, para que sejam curados e libertados. Os joios são aqueles no qual venderam o evangelho da salvação, andando de aeronaves e construindo palacetes e castelos e cobrando aquilo que não são deles, propagando o evangelho de troca, o evangelho corrompido, o evangelho no qual não ganham almas, não salvam vidas. Este é o joio. Aí está o enigma ao teu coração, para a compreensão das vossas almas e das vossas vidas. Por que Deus não dizimou? Deixa que cresça junto a religião e ao reino dos céus, a religiosidade e ao reino de Deus. Deixa que cresça junto. Deixa que cresça junto. Porque haverá o tempo da ceifa. E os ceifeiros do Senhor estão na terra para colher as vossas almas, as vossas vidas diante dos céus. Para que vocês venham converter e entregar os vossos caminhos diante da presença de Deus, para que sejais salvos, para que não vá para o inferno e não pereça as suas vidas e as suas almas nesta matéria até essa matéria corruptível, mas sim tenha vida eterna diante de Deus, que pode te conceder, porque só Ele pode conceder. Agora começam os ministradores do reino dos céus a ministrar sobre a terra o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o evangelho que não é vendido, não é corruptível, não é negociável, não é comprável. Não é. É o evangelho verdadeiro. Dá de graça o que você recebeu de graça. Visitai aos órfãos e as viúvas. Se tem duas túnicas, dá uma ao próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Mas eu vos digo, amai aos teus perseguidores, aos faladores. Amai aqueles que te perseguem as vossas almas, as vossas vidas, como seres humanos, porque o que está por trás disso não são eles, mas sim são as potestades predominantes da existência humana, que são os inimigos das vossas almas, e que não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não importa a tristeza dos vossos corações, o enigma de Deus está sendo revelado dentro dos vossos olhos, para que você entenda que você não é joio, mesmo você estando em pecado. Você não está sendo joio. Joio são aqueles que vendem o evangelho. Joio são aqueles que não deixam a mensagem do reino dos céus adentrar nos vossos corações. Por isso que eles corromperam a fé da humanidade, que já não acreditam em templos, já não acreditam em igreja, mas não deixam de acreditar em Jesus Cristo, porque é Ele que te conduz à salvação, é Ele que te conduz à vida eterna. O lugar que você vai congregar, a religião que você vai servir, isso é problema teu. Mas se você deixar de olhar para Deus, olhar para o reino dos céus e não aceitar primeiro a minha família, primeiro o meu carro, primeiro a minha casa, primeiro a minha mulher, primeiro o meu pai, primeiro a minha mãe, primeiro as almas. Se você é um pregador da palavra de Deus, você tem que ter responsabilidade com o que você faz. Se você é um ceifeiro, um coletor de almas do reino dos céus, você tem que ter caráter. Porque muitos se dizem ser pastores e não são. São bodes, transvestidos em peles de cordeiro. Se assentam nos seus templos, cadeirinhas vermelhas, enquanto a humanidade está perecendo, morrendo, por falta de palavra de vida. E a palavra que te traz vida neste momento é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E não há outro Deus sem Ele, porque para Ele você foi criado, para Ele você foi feito. A glória de Deus já resplandece sobre os céus, porque Ele sempre fala ao teu coração. Compartilhe esta mensagem, alcance almas e vidas, para que vocês venham ouvir a mensagem de Deus, para que vocês venham ouvir uma palavra de vida, para que vocês possam ser salvos por esta palavra, não por mim,
mas por aquele que pode salvar a tua vida. Republique e compartilhe esta mensagem. Compartilhe esta mensagem para que chegais até você, para que chegais até as vossas vidas, até os vossos corações. Porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele te chama a todo momento, como chama toda esta humanidade que está em trevas, que muitos já não vê a luz. E quando você se torna o mensageiro desta palavra, quando você se torna o mensageiro desta palavra, esta palavra, ela vai trazer vida. Senhor, se manifesta, Senhor, de uma forma sobrenatural neste lugar, para alcançar o coração desses que precisam de Ti, desses, Senhor, que estão, Senhor, perecendo. E muitas das vezes o joio sufoca a tua alma, porque o joio não quer deixar que você produza, seja trigo, que você seja um ganhador de almas. Ele quer que você seja um negociador de trocas, um negociador de valores. Ele quer que você venda, que você compre. O joio representa as religiões, representa as grandes entidades que têm sufocado o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro joio. O verdadeiro joio é aqueles que têm sufocado a tua alma, de não conhecer a verdade, de não ser liberto por ela, de não ter salvação. Mas o dia da colheita, a ceifa está sendo separada. As almas estão sendo salvas pela verdade e não por placa de ministério e religião, mas sim por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que adentra a tua casa, a tua família e aos vossos corações, para que tenham vida e confiança na eternidade. Agora o reino dos céus se materializou. Agora haverá um novo céus, uma nova terra, uma cidade santa, porque ele falou: eu vou para o Pai. Ele, sendo o Pai, se fez filho e veio por você. Agora ele passa pela cruz, e quando ele passa pela cruz, ele sobe aos céus, e aos céus ele prepara uma nova cidade santa, uma cidade de matéria, para se materializar, porque você receberá um corpo equitéreo, espiritual, mas um corpo material equitéreo. Agora as coisas mudam. E ele deixou os seus ceifeiros, os seus discípulos, que se propagaram sobre toda a terra, para que esse evangelho chegasse. Só que chegou um tempo que o trigo foi sufocado e o joio cresceu, sufocando o evangelho da salvação. Mas agora, nos últimos dias, o trigo se fortalece com a presença do Eterno, para sufocar e para lançar ao joio no inferno, para desarraigar a raiz do mal da terra, para que vocês sejam salvos pela graça e pelo sangue de Jesus, que te dá vida e que te conduz à salvação, e não há outro meio, para que vocês entendam que só em Jesus Cristo há vida, que só em Jesus Cristo há salvação. Olha como que a glória de Deus, ela se faz presente. Olha como Ele branda diante dos altos céus, pela tua alma, pela tua vida, porque você é importante. Mesmo que os joios apareçam aos vossos caminhos, trazendo religiões, trazendo destruições, cobrando aquilo que não tem, porque muitos estão desanimados por ter feito votos no qual eles não conseguiram cumprir, porque não é o homem que faz. Deus, Ele te responderá desde o momento que você buscar a Ele em primeiro lugar e a justiça dEle. Aquilo que é insolucionável na tua vida, para Ele não há impossibilidade. Ele é um Deus que está acima do espaço, da física e do tempo. Ele está acima da lógica humana. Ele está acima do teu entendimento. Ele está acima dos vossos corações. Ele está sobre este lugar agora, neste momento.
Ele está sobre este lugar agora, neste momento. Ele está indo de encontro ao teu coração neste momento. Ele está indo de encontro à tua família neste momento, à tua necessidade neste momento. Ele está indo de encontro à vida dos teus filhos neste momento, à vida da tua esposa, do teu marido, à vida dos seus tios, das suas tias, da tua avó. Ele está indo lá no leito da enfermidade agora, neste momento. Ele está curando, salvando neste momento. Ele está libertando as vossas almas neste momento. Porque a palavra chega e essa palavra é viva. Ela é eficaz para trazer transformação. Porque aonde que a palavra de Deus ela é anunciada da forma verdadeira, ela produz fruto. Frutos de salvação. Frutos de arrependimento. Frutos de purificação. Ela abre caminhos para aqueles que estão nas trevas e não vê a luz. Ela abre o caminho para aqueles que estão desesperançados na tristeza dos vossos quartos, dentro dos vossos lares. Para aqueles que já não vê mais esperança em confiar e em acreditar. E eu quero te dizer, se você perder a tua fé em Deus, você perdeu a tua salvação, perdeu a tua vida. Porque a única coisa que nós temos é a fé em Deus. E essa fé ela não pode ser perdida. Ela vive dentro de você. Ela vive dentro do seu coração. Mas mesmo que o trigo ainda não nasceu e o joio está sufocando ao teu coração, com palavras de prosperidade, com palavras de negociação, mas hoje chega o dono da ceifa, que se chama Jesus Cristo, para multiplicar aos vossos corações e trazer a salvação, trazer a vida eterna, trazer a mudança dentro do teu ser. Porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E ele fala que ele voltará para fazer a colheita. E está o tempo dessa colheita chegar sobre toda a terra. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja de Cristo. Você é templo do Espírito. E sendo o templo do Espírito, você tem que ter habitação, para que não sejais um templo vazio, mas que sejais um templo santo, purificado, vivificado, dentro dos vossos corações. O tempo da seara é chegado e da colheita. E quando ele vir colher e separar ao joio do trigo, não haverá mais tempo. Se convertei-vos, é chegado ao reino dos céus, a porta dos vossos corações, para que sejais salvos pela graça e pelo sangue do Redentor, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, aquele que pode te conduzir à vida eterna. Jesus Cristo, a glória é dele, a honra é dele, é para ele. Muitos falam assim, eles pensam, eu faço a vontade de Deus. Você tem visitado os órfãos, as viúvas, você tem dado um alimento àquele que bate na sua porta pedindo um copo de água, um pouquinho de arroz, ou aquele do qual você tem visto que tem passado fome, e você está com seu armário, sua despensa lotada, e não tira um pacote de arroz, vai lá e dá para o próximo, não dá um copo de água ao próximo, e se diz crente, tem feito a vontade do Pai, porque quando você faz a um desses pequeninos, você está dando uma oferta agradável ao Senhor, você está cuidando deles. Quando nós te demos água, Senhor, quando nós te demos comida, quando fizeste a um desses pequeninos que necessitam de uma palavra de salvação, que necessitam de um alimento, que necessitam de uma ajuda, porque o mundo é assim. O dono do mundo, deste mundo material, o Deus desse século nesta terra aqui, nesta terra, chama-se Satanás. Não adorarás outros deuses, mas sim o Deus que fez os céus, que fez a terra, os mares e os oceanos. Muitos têm adorado o Deus dessa era, o Deus desse século, o Deus desta terra.
não tem feito a vontade do Pai, não tem caminhado para os caminhos do Pai. E no dia da colheita, quando for separado, você será joio ou será trigo? Eu estou na igreja, eu louvo bonito, eu canto bonito, mas eu não vivo o que eu prego, eu não canto, eu não vivo o que eu canto. Sacrifício de tolo. Porque quando você vive para Deus e que você conhece a verdade, eu não estou aqui para julgar o teu caminhar, mas para que Deus venha direcionar e alinhar ao teu andar. Porque quando você segue doutrina de corruptos que estão nas congregações grandes e são os dirigentes dessas congregações, que só querem recolher, só querem arrecadar, só querem vender e negociar, mas não querem salvar vidas. Você está no lugar errado. Você está indo para o inferno sem conhecimento. Agora, quando você está num lugar que tem boas obras, que evangelizam, que pregam a verdade, que salvam vidas, que fazem apelo dentro das igrejas, que vão atrás das ovelhas perdidas, você está no lugar certo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E esta verdade, ela chega ao teu coração neste momento. Para que Deus tire toda pedra, todo empecilho, todo embaraço que está sob os teus olhos. O fato é que abra-se a sua visão, entendendo que Deus, Ele tem salvação e transformação a esta humanidade. E não é negociável, não é negociável, não é vendível e nem comprável. Não é negociável, o reino dos céus não é negociável. Não é o seu dinheiro que vai te levar a Ele. Não é o seu dízimo que vai te levar a Ele. Não é a sua oferta que vai te levar a Ele. É a tua busca, a tua individualidade com o Criador. É a tuas obras, praticando a fé, praticando a esperança. Oh glória! É as tuas obras que vai te levar aos altos céus, para que sejais salvos, para que sejais libertos, para que sejais transformados, para que sejais vivificados na esperança, na glória do Altíssimo. Olha quão bom é o nosso Deus. E qual tem sido o empecilho de você buscá-lo? Qual tem sido o empecilho de você adorar a Ele? Qual tem sido a dificuldade de você não reconhecer Ele nos teus caminhos? De você não reconhecer a Ele no teu coração, não fazer a vontade dEle, na qual Ele te chamou? Porque quando você compartilha uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, mesmo que seja pelos meios tecnológicos, você está salvando uma vida, você está salvando uma alma. Quando a verdade chega à casa, a casa muda, as obras mudam, o Espírito vai mudando, vai movendo, porque o Espírito de Deus se move sobre a terra. Olha como que os céus confirmam a glória do Eterno. Porque Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele está presente. Quando nós caminhamos na presença de Deus e fazemos a tua vontade, uma vontade eterna, e esta vontade não finda até que a ceifa e a colheita esteja separada e ao ponto de ser colhida. E já este momento, porque aqui Ele nos fala: dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. O homem dormiu no meio do caminho, cochilou depois da vida de Cristo. Por quê? Porque os apóstolos, aqueles os evangelistas que pregaram a palavra, a mensagem do reino dos céus, começaram a ser mortos. E aí, o que acontece? Roma viu uma grande oportunidade de propagar a religião, de vender ao evangelho, de ganhar por ele. E aí o homem dormiu, Satanás habitou dentro das igrejas e dominou a religião.
E agora, nesse momento, como estás ao teu coração? Jesus Cristo não é placa de ministério, não é religiosidade. Ele é o caminho, a única verdade é a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele, por meio dEle, para Ele. Porque se você não estiver nele, se você dormir no ponto, porque o joio está crescendo junto com o trigo, você está aonde salvam vidas, salvam almas, ou você está onde cobram dízimos e ofertas, aonde se enriquecem pregadores, aonde se paga para pregar, aonde se cobra para pregar? Aonde você está? Porque o joio não é o ser humano que está buscando a Deus, mas os joios são essas raças de víboras que estão nos palcos grandes, nos templos grandes, vendendo o evangelho, que conheceram a verdade e agora se corromperam seus caráteres, se tornaram joio, propagando religiosidade para matar a fé da humanidade. A verdadeira religião tem duas túnicas, dá uma ao próximo: visitar os órfãos, as viúvas, aos decaídos, aos viciados, aos drogados, e de pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura. Anunciai-vos que é chegada a hora da colheita, a hora na qual o Redentor está vindo, voltando, e como fonte de muitas águas e librada diante dos altos céus, para que contemplais que a glória do Eterno, a glória de Deus, ela se manifesta nos céus e na terra. A glória de Deus, ela se manifesta. A glória do Eterno se faz presente, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é todo poderoso, todo soberano. Olha quão bom e grandioso é este Deus. E agora, nesse momento, eu quero te perguntar: a quem você quer servir? A quem você quer buscar? A quem você quer buscar? Porque não tem como você servir dois caminhos. Não tem como você servir a dois senhores. Porque amará um e desprezará o próximo. A glória do Senhor está sobre a tua vida, neste exato momento, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Agora eu quero te dizer neste momento: a quem você tem servido? A quem você tem buscado salvação? A quem você tem buscado? E a quem você tem feito a vontade? Do Deus que fez os céus e que fez a terra? Ou você tem feito a vontade de religiosidades e de religiões? A vontade de homens corruptos, que não salvam vidas, estão propagando destruição, se enriquecendo, engordando com as vossas carnes. Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele te chama. E o reino dos céus, quando ele se materializa com o Rei do Universo pisando e se formando o homem, ele apregoando este reino, ele está dentro do seu coração. A semente, ela é lançada. A terra significa o teu coração. A terra é os vossos corações. A palavra é a semente. E essa semente produz frutos de salvação ou de destruição. Ou você se destrói com ela, ou você é salvo com ela. Porque se você não aceitar a ela, você está destituído da glória de Deus. Porque aquele que aceitar a esta palavra, a esta mensagem, que não é minha, não é nossa, é do Deus eterno, que confirma nos céus a tua glória. Porque o mover de Deus está sobre este lugar. Porque o mover de Deus está sobre este lugar.
está sobre a tua vida, porque Deus está voltando e Ele te ama. Ele não quer que você se sufoque com o joio que habita nos altares, com joios que tem vendido aquilo que não são deles. Ele quer que você seja salvo, que você seja um ceifeiro do reino dos céus. Não é negociável. Aquele que aceitar esta mensagem viverá. Aquele que não aceitar, morto, destituído da glória já estás. Eu não vim aqui para ganhar like, ganhar curtida. Eu vim aqui para ganhar almas e vidas para o reino de Deus. Eu vim aqui para salvar vidas, porque a palavra de Deus salva vidas e salva almas. Entenda. Quando você compartilha a mensagem de Deus ao teu inimigo, você está salvando a alma dele. Ao teu perseguidor, você está salvando a alma dele. Quando você compartilha ao teu filho, a tua filha, a mensagem está chegando à tua casa, trazendo salvação da verdade, que eles não vão ouvir em muitos altares, que é pecado de pregar a verdade, porque são negociáveis e vendíveis e compráveis. Mas nós não negociamos ao reino dos céus. Nós pregamos a palavra na formalidade na qual ela é, e determinada pelo Criador do Rei do Universo, que se faz presente. E este Deus é um Deus de maravilhas. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, e Ele é a vida. E o poder dele está sobre a terra. O poder dele está sobre a terra. Para que sejais salvos, para que sejais transformados, para que sejais renovados. Eu não vim aqui para te pedir nada. Eu vim aqui para te oferecer a oportunidade de conhecer o enigma de Deus. Aquilo que é revelado aos teus servos e aos teus profetas. Aquilo no qual não foi apregoado desde quando os profetas morreram na terra, desde quando os discípulos morreram na terra, porque foi vendido, passou a ser vendido a palavra. E nos últimos dias esta palavra é pregada aos vossos corações, para que se convertendo dos seus maus caminhos, se alinhar diante da presença do Senhor, o teu Deus eterno, para que entregais a tua vida, endireitai os teus caminhos na vereda da beleza da santidade do Senhor dos exércitos. Não é negociável. Aquele que aceitar esta mensagem, aceitando a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como o teu Deus, o teu Rei e o teu Senhor, este será salvo, terá o passaporte para o reino dele. Aquele que não aceitar, morto, destituído da glória, ele já está. Os anjos do Senhor proclamam a tua grandeza sobre os céus. Que menara como ela cai. Repasto rique libi como arama como que me cai. Pastoriando rique me canta. Só Ele é santo. A glória é dele, o poder é dele. Ele é poderoso, maravilhoso, para curar as tuas feridas, para curar as tuas transgressões, para curar as tuas iniquidades, para fazer de você um vaso de honra nas mãos dele. Porque Ele vos ama. E mesmo que o joio deste mundo tenha sufocado aos vossos corações, hoje é chamado, e é chegado o dia da grande seara, para que sejam chamados para o banquete do reino, para se assentar à mesa com o rei, para que sejam salvos por Ele. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque como fonte de muitas águas, Ele brada diante dos altos céus, com essa corruptibilidade desta terra maligna, que já não prega a salvação, já não prega a santificação, é o tudo pode. Por isso que Ele não quer religião, Ele nunca quis religião, Ele quer o seu coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado diante da presença do eterno Criador dos céus e da terra, do Rei do Universo. Que merara como a calamatúria, replasto riquiribi como a camarara sébia. Ele quer a tua vida transformada nos caminhos da vereda da justiça do Senhor dos exércitos, que vem colher esta terra, que vem colher esta terra.
Assim como o raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, assim será a volta de Jesus. E esta volta, você tem que estar no ponto. Você tem que ter ajuntado tesouros eternos nos céus. Aleluias. Agora é o momento mais importante das nossas vidas. Eu vou estar transmitindo do outro canal, que chama também Ganhador de Almas. Vou estar transmitindo mais 1 hora neste canal. E quem puder ajudar para compartilhamento da palavra do Senhor, para alcançar aqueles que estão nos tráficos, aqueles que não têm esperança, estão no crime, para que eles sejam salvos pela graça do Deus poderoso. Eu quero te dizer neste momento que agora chegou o tempo e a hora é esta. Você está conhecendo a verdade, e se você não tem parte com Deus ainda, porque você não foi escrito no livro da vida, agora neste momento é chegado a ceifa, a hora ao teu coração, para que Deus adentre ao teu coração, para que o reino dos céus seja restabelecido ao teu coração, por aceitação a Jesus Cristo, o Rei único, o Deus triúnico que se torna único. Se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, mesmo que você conhece a palavra, você não tem salvação, não tem parte no reino. Não importa a tua religião, mas você tem que ter o nome escrito no livro da vida, para que sejais salvos, para que adentre ao reino dos céus e a justiça do Senhor. Agora, neste momento, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. E se você ainda não aceitou a Jesus, não importa o caminho na qual você esteja, com quão trevas seja o teu caminhar, mas Ele é a luz que resplandece em meio à escuridão, e trazendo a salvação das vossas vidas, das vossas almas, neste momento, para que sejais libertos, salvos, transformados. Não importa o país na qual você esteja, a cidade na qual você esteja, a localidade na qual você esteja, a tecnologia tem alcançado milhões de almas, porque nós pregamos nas ruas, nos vales, nas montanhas, nos desertos, nos becos, nas favelas, nas vielas, e damos de graça aquilo que nós recebemos de graça. E hoje a salvação chega ao teu lar, a salvação chega à tua casa, por você acreditar e aceitar, reconhecer a Jesus Cristo como o teu Deus, o teu Rei, o teu Senhor. E agora, neste momento, você que está do outro lado, se você quer aceitar a este Deus, não precisa mandar mensagem, não precisa escrever. Coloque a mão nos vossos corações. Descarregou. Só um minuto. Agora, se você quer aceitar a este Deus, os irmãos me perdoam porque o microfone descarregou. Se você quer aceitar a este Deus agora, neste momento, coloque a mão nos vossos corações e repitam comigo estas palavras. Fala assim: Jesus Cristo,
eu te aceito, te reconhecendo como meu Deus, o meu único Deus, o meu Salvador, o meu Criador. Eu te reconheço em todos os meus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejas apagado. Você que está no meio do caminho, afastado, se você está afastado dos caminhos do Senhor, você não tem parte com Ele. Tem que ser reescrito no livro da vida. Coloque a mão no teu coração agora, neste momento, e fala assim comigo: Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu restabeleço o elo contigo, te buscando em todos os meus caminhos. Coloque as mãos nas vossas enfermidades. Coloque as mãos nas vossas doenças. Coloque diante do Senhor a tua improvabilidade, os teus vícios, que eu vou orar. E depois eu vou encerrar, que eu vou transmitir no outro canal. Quem puder ajudar a propagar a mensagem, chama-se Ganhador de Almas. Tem uma foto diferente desse. É um novo canal. Eu quero te falar neste momento. Se esvazie o seu pensamento. Se você vai orar para alguém, libere o perdão. Coloque a tua fé acima da sua emoção, da emotivação do seu coração. Porque se você orar emotivado, você não vai alcançar. Você tem que orar firmado na rocha, você tendo uma convicção e a certeza que já recebeu dele. Porque quando Moisés estava ali diante daquele mar, ele não olhou para o povo que o cercava, que podia matar ele se aquele mar não abrisse. Porque mesmo assim o povo é rebelde. Todos os profetas foram perseguidos por levar a mensagem de Deus. Foram chamados de loucos, de doidos, tirados nesta terra maligna. João Batista se vestia de pele de camelos e o cinturão de couro. Comia gafanhoto e mel silvestre. Era exótico aos olhos dessa sociedade que se diz grande, se diz ser e nada são. Mas eles sabiam para onde eles estavam caminhando, qual era o propósito no qual eles tinham sido enviados. E neste momento, coloque todas as tuas concupiscências diante do Senhor. As tuas doenças, os teus fardos, os teus julgos, a tua impossibilidade diante da presença dEle. Santo Espírito Santo, eterno Deus maravilhoso e Pai, vai de encontro a estas vidas agora neste momento. Cubra a casa deles com o manto da tua glória, revestido, Senhor, com o teu exército celestial, tirando toda a potestade maligna que está sobre a casa, sobre a vida, sobre a família, sobre os familiares. Que todas as doenças saiam pelo nome de Jesus, que toda a improbabilidade saia pelo nome de Jesus. Que todas as maldições hereditárias sejam desfeitas agora, pelo nome de Jesus. Que toda a doença seja arrancada pelo nome de Jesus Cristo. Sejam restaurados, vivificados, renovados na presença do Senhor neste momento. Aleluias! Sejam salvos e transformados. Que todos os vícios, malignidades sejam desfeitas pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós clamamos a salvação. É pelo nome de Jesus que nós clamamos a redenção da tua alma. É pelo nome de Jesus que nós oramos ao Deus Criador dos céus e da terra. É por Ele, é para Ele e é nele, somente nele. Porque estejais nele, se firmais nele, adorais somente a Ele. Quão grandioso és, ó meu Deus, o Santo de Israel, cuja tua presença